Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 na manhã dessa terça-feira. Começamos com um tempo instável, né? Algumas pancadas de chuva, agora já 19 graus 2 décimos. E a previsão ao longo do dia, justamente, nós teremos aí alguma abertura de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período. A mínima deve ser de 19, nós já estamos com a mínima de 19,2 e a máxima alcançando até 28 graus. Nessa terça-feira. Pois bem, hoje é dia 11 de agosto, dia do estudante. E para representar, nós poderíamos chamar para o dia dos professores também, mas enfim, para conversar com a gente justamente desse dia. Eu antes falei em mudança de perfil e a professora que está conosco aqui vai me corrigir se eu estou certo ou estou errado daqui a pouco. Mas de qualquer forma, estudantes, somos todos estudantes. Professora, que é a nossa convidada de hoje, com certeza já foi uma estudante, eu acredito eu que continua sendo, porque é uma busca interminável, podemos chamar assim, pelo conhecimento, e eu conheço ela porque ela foi minha professora também no ensino médio, e agora é diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Gomes Freire de Andrade, professora Alessandra Roman Sulba. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui. Professora, falando... acho que a senhora recorda quando foi minha professora, né? Com certeza. Mudou muito os alunos daquela época para os dias de hoje, fazem 15, um pouco mais de 15 anos. A gente vem numa mudança de perfil de estudante? Com certeza. E a mudança é muito rápida. É rápida, né? E com certeza a gente pode dizer que a mudança, ela vem muito em função do fato de termos que acompanhar a tecnologia. Uhum. O aluno vem com uma carga de informação maior, é isso? Vem com muita informação, mas informação sobre o que ele gosta. Perfeito. Sobre o que ele gosta. E nós, como professores, como eu sempre me coloco, afinal eu ainda sou professora, claro. Né? Ainda trabalho também no IESEG, em Canabarro. Como professores, a gente quer ensinar aquilo que a gente acha necessário dentro da sua disciplina, né? Eu muitas vezes me coloco assim, eu penso, quantos dos meus alunos acesso, provavelmente todos têm a informação, mas quantos dos meus alunos vão realmente em busca da informação daquilo que eu gostaria como professora de biologia? Buscar aquilo que eu na sala de aula preciso trabalhar com ele, né? A parte dos seres vivos, a parte do corpo humano, na realidade ele busca o que ele gosta. E de preferência algo sobre tecnologia, as redes sociais, a comunicação entre eles, é isso que ele busca. Né? Então é um perfil totalmente diferente. Ele até tem muito conhecimento, mas a gente percebe que muitas vezes ele não sabe o que fazer com esse conhecimento. Agora, como canalizar isso tudo, né, professora? Esse que eu acho que é o grande desafio. Aqui, repito, Dia dos Professores em outubro, né? E com certeza a gente pode abrir um outro bate-papo justamente lá em outubro para falar sobre isso. Agora, esse estudante que ele vem com essa como tornar atrativa, eu me recordo, não aqui rasgando confete, mas as aulas da senhora eram sempre muito atrativas porque tinha uma aula prática. Eu me lembro da gente buscando a anatomia dos animais, e era uma aula que a gente se sentia atraído para ir assistir, assim como tinha outras aulas que não eram atraentes já há 15 anos atrás, há 20, há 30. Qual é que é o desafio para tornar também esses conceitos básicos de biologia, matemática, português, ciências atrativos para o aluno? Nós também usarmos a tecnologia. Se nós não fizermos isso, com certeza, se nós continuarmos somente com o quadro, com o livro, da forma como era tradicional há 15 anos atrás, é óbvio que nós vamos ter muitos conflitos. Então, dentro da minha área especificamente, né, e tem muitas outras que com certeza exploram isso também, a gente também tem que ir em busca disso. Então, se nós temos disponível hoje vídeos que, nossa, como eu gostaria poder retornar para alguns alunos e dizer, hoje nós vamos olhar um vídeo, por exemplo, mostrar a retirada de uma, por exemplo, fazer a retirada de algum, que seja algum tipo de órgão, né, alguma cirurgia, por exemplo,
Hoje tu pode mostrar isso através de um vídeo. Quando há um tempo atrás tu poderia fazer isso? Em anatomia tu fala lá em vesícula. Vamos mostrar essa vesícula, não só a parte anatômica dela, mas mostrar também a parte fisiológica, né? Mostrar como é feita uma cirurgia dessas. Então, se nós não buscarmos também a tecnologia, é óbvio que nós vamos ficar muito distante do nosso aluno. Então, esse nosso estudante que vem com essa vontade, se nós não acompanharmos, nós vamos ter cada vez mais dificuldade de trabalhar com ele. Sem dúvida. Falando de estudantes, de professores, de estudantes, que hoje é o dia do estudante, a gente fala também nesse processo que o estudante está no dia a dia, né? Eu citaria aqui, por exemplo, o Enem como um dos grandes capítulos dos últimos... Me ajuda, professora, 10, 15 anos do Enem... Na realidade que ele existe, de repente até, não saberia dizer o tempo, mas mais tempo, mas assim que ele se tornou efetivamente uma porta de entrada, né? Hoje a gente vê que a URGS ainda é um dos últimos redutos do vestibular tradicional, né? Eu conversava com um amigo meu que faz cursinho em Porto Alegre, ele disse, esse ano agora o vestibular de verão da URGS provavelmente ainda vai ser o último, né? Será o último na forma tradicional. Essa mudança também é perceptível para o aluno, né? Muito. Para o estudante. Muito. E isso também faz com que nós tenhamos que trabalhar de forma diferenciada na sala de aula. Até tirar um pouquinho do papel aquela palavra bonita de interdisciplinaridade e colocá-la em prática. Porque se nós formos analisar uma prova de Enem, comparando, por exemplo, com uma prova de vestibular específica, é muito diferente, né? Apesar dele ter agora, com essa mudança de 180 questões, como antes era só 90, agora 180, ele até se tornou um pouquinho mais específico. Mas mesmo assim, a interdisciplinaridade, ela acontece muito. Então, tu tem, numa questão, numa única, tu deve ter conhecimento de física, de química, de biologia, de história, né? Abrangente. Então, nós, nas nossas formações, né, em escola, não estou falando da nossa, mas a gente vê como um geral, é uma discussão constante de como fazer isso acontecer. Porque a palavra é bonita. Sim. Né? Se tu for olhar a definição disso, nossa, agora colocar isso em prática numa escola com muitos alunos, com muitos professores, nossos encontros de formação, nossas horas de reunião, nós temos muitos assuntos a serem tratados. Então, lógico, o foco é esse, sempre é o aluno, né? Mas, e nós temos dentro de um grupo sempre pessoas que divergem, tem pessoas que pensam de formas diferentes, né? Se nós começarmos a pensar, vai ter aquele que vai continuar pensando que o vestibular é a melhor forma. Mas a gente está notando que cada vez mais está se direcionando para isso. E nós não adianta eu gostar contra, de uma coisa e contra. Né? É isso que nós como professores temos que colocar para o aluno. Não adianta eu ter uma opinião e pensar que esta é a correta, mas se todo mundo está mostrando que da outra forma que está me levando a soluções melhores. Né? Essas mudanças, professora e diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Gomes Freire de Andrade, aqui do bairro Languiru, essas mudanças, onde é mais, não sei se o termo certo seria mais difícil, mas o aluno passa por essa mudança, o professor passa por essa mudança, a estrutura como um todo passa por essa mudança. Nós tivemos aí nos últimos anos também a questão do ensino politécnico, né, nas escolas estaduais. Ou seja, tudo está aí convergindo para essa questão do vestibular, dessa novidade do vestibular, e essa estrutura ela está bem montada, ela está bem segmentada para isso, professora? E eu posso dizer que no início, quando nós iniciamos com o ensino médio politécnico, para nós foi uma novidade, foi muito grande, a gente foi um susto, até porque foi uma coisa assim que caiu teve quase que ser logo, exatamente, né? 2012 tem que ocorrer a mudança, muita resistência, a gente teve que estudar muito, conversar muito, muitas vezes saímos frustrados, discutindo como fazer,
O próprio governo, na época, percebeu que da forma como eles imaginaram estruturar não ia dar certo. Mas a gente percebeu que mesmo agora com a mudança de governo, né, nós tínhamos então no governo Tarso e agora no novo governo, a gente percebe que continuou, né? Então a gente percebe assim que o nosso aluno ganhou. Ganhou por quê? Primeiro porque ele tinha apenas 25 horas. Passou para 30. Se nós formos pensar, eu acredito, essa é uma opinião minha, e eu vejo que tem mais pessoas que pensam, que a tendência é o turno integral. Né? Lógico que não vai ser uma coisa que vai começar pelo ensino médio, mas sim começar pelo ensino fundamental e aumentando aos poucos, né? Até porque, se nós formos pensar, por que muitos pais já optam em deixar o seu filho trabalhando meio turno, por exemplo, fazendo um aprendiz? Primeiro, ele está fora da rua, né? Ele pelo menos está tendo um aprendizado, ele tem uma ocupação. Os pais têm a tranquilidade de saber que o filho também consegue trabalhar melhor, sabendo que o filho está estudando, né, professora? Isso. Além disso, ele está no final ganhando alguma remuneração, seja, nem se não, geralmente não é muito, mas pelo menos é algo, muitas vezes é um dinheiro para ele, não é para ajudar a família, é uma realidade nossa, da nossa escola, né? Com essas 30 horas, ele teve a única disciplina que foi acrescida, que na realidade não é bem uma disciplina, é seminário integrado, que é para fazer uma interligação entre as demais disciplinas, onde ele se torna um aluno pesquisador. Quer coisa melhor que ser um aluno pesquisador? Conhecer a realidade onde ele está inserido. Então, um aluno que, por exemplo, nós temos muitos alunos que são do interior. Um aluno que conhece bem a sua propriedade, que pode contribuir para a melhoria dessa propriedade. Muitos dos nossos alunos fazem trabalhos na sua realidade, naquilo que eu acho que é uma mudança importante, né, professora? Trazer do ambiente fora de sala de aula, trazer esse assunto para a sala de aula. Né? Acho que isso é importante também. E nós tivemos muitos alunos nossos também que já foram pesquisar sobre o que eles gostariam de fazer numa faculdade. Né? Então, se eles ainda não estão lá na faculdade já cursando, hoje eles estão se preparando para, mesmo se eles terminaram o terceiro ano, estão fazendo cursinho, porque a gente sabe, querem medicina, por exemplo, a gente sabe que medicina é muito concorrido, não é bem assim, e tem pessoas que buscam, têm realmente o objetivo, mas eles conhecem tudo sobre isso, sobre esse curso que eles querem, onde tem, muitos, às vezes nós saíamos do terceiro ano, não sabendo onde, que universidade nós vamos, o que é uma pesquisa, como se faz uma pesquisa? Quais são os passos de uma pesquisa? O nosso aluno sai bem mais preparado quanto a isso. Além disso, ele tem ainda 2 horas a mais. Então, as 3 de seminário, mais as 2, mais as 25 que ele já tinha. Então, ele só ganhou. Né? Além disso, eu percebo que a tendência é aumentar mais a carga horária. E ocupar realmente esse aluno, e o foco realmente tem que ser o estudo. Outra mudança que nós tivemos, professora e diretora da Escola Estadual Gomes Freire de Andrade, foi a questão do que deu uma confusão danada, especialmente para diretores de escolas por todo o Brasil, a questão do 9º ano, um ano a mais que foi acrescido, né? Desse tempo que os alunos passam justamente nas escolas. Nós estamos falando hoje, dia 11 de agosto, porque é o dia do estudante, estamos aqui recebendo a professora e diretora da Escola Estadual Gomes Freire de Andrade, a professora Alessandra Roman Sulzbach. E falando justamente nessa questão desse novo perfil da educação, para ver se esses alunos, esses pais que estão nos escutando, conseguiram acompanhar todo esse perfil. Essa questão da mudança do 9º ano, ela veio para acrescentar 1 ano a mais no currículo escolar dos estudantes? É isso também, professor? Na realidade, nós percebemos que o nosso aluno chega no 9º ano, é o primeiro ano agora que nós terminamos, né, o ciclo. Isso, algumas escolas variou um pouco, né? Sim. Nós tivemos escolas que aderiram 1 ano antes. 1 ano antes, exato. Isso. E a nossa escola, então, é o primeiro ano que nós temos agora o 9º ano. Né? E o que nós estamos percebendo? A gente percebe que o aluno está um pouco mais maduro. Nós percebíamos quando ele chegava no ensino fundamental e ele tinha que fazer uma opção, por exemplo, para um curso técnico, ele tinha muita indecisão. Né? Além disso,
a gente percebe a questão da alfabetização, da forma como ela está acontecendo. Aí eu falo até o terceiro ano. Né? Então, gradativamente, o aluno chegava na primeira série, muitos dos alunos, vamos retroceder muito, na época que eu era aluna de primeira série, na primeira série eu não tinha, na época, educação infantil, pré, e tu entrava na primeira série e tu tinha que ser alfabetizada. Né? Saía da primeira série, caso contrário, reprovava. E agora o aluno tem um tempo a mais para alfabetizar. Então, o único ano que ele pode ser retido é no terceiro ano. Então, ele tem um período a mais. Que bom se ele se alfabetizar já no primeiro. Claro. Agora, se não deu, vamos fazer a tentativa no segundo. Não deu ainda? Temos ainda terceiro. Aí, se a gente percebe que não foi possível, aí sim, retém o aluno, faz todo um trabalho, mais uma vez. Então, a gente percebe sim que o aluno tem um período a mais já para alfabetizar, o que torna ele bem preparado já para as séries seguintes. Isso significa que ele está entrando mais cedo na escola, professora, ou é um ano a mais no final? Na realidade, ele já começa com 6 anos. Eu me recordo, se eu não me engano, eu completei 7, eu faço em outubro, eu completei 7 anos no final do meu primeiro ano, quando eu estudava na primeira série, que chamava. Na realidade, em termos de idade, não alterou. Não alterou. O que é muito importante para o aluno é que ele tem um tempo a mais para a alfabetização. Perfeito. O que ele agora tem, eu acredito, né, ele amadurece nesse período. Muitos dos nossos alunos, até na educação infantil, estou falando como um geral, né, na educação infantil já saem conhecendo todo o alfabeto. Que bom quando ele entra num primeiro ano conhecendo o alfabeto, já juntando letrinhas, já formando sílabas. E aí quando ele tem mas é uma questão também de estímulo, né? Então, é uma situação que depende muito de aluno para aluno. Mas muitos, na nossa época, entravam na primeira série e só tinha aquela primeira série. Para ser alfabetizado. Né? Exatamente. Então, somos dessa época, então, né, professora? Somos. Bom, conversamos aqui sobre vários assuntos, tivemos aí ensino politécnico, mudança nesse perfil de alunos, justamente para comemorar esse dia 11 de agosto, e o tempo passa rápido, né, professor? O assunto é bom e a gente vai ter com certeza outras oportunidades. Falar de educação sempre é um assunto que rende, e ainda bem que rende, porque a gente tem que, de fato, fomentar essa discussão. Professora e diretora, quantos alunos temos no Gomes hoje, professora e diretora? São 725. Geralmente assim varia, mas hoje são 725 alunos. A gente tem uma circulação, às vezes tem alunos chegando, saindo, mas são 725 alunos. 725. Nós temos uma turma de educação infantil, no turno da tarde, são 5 turmas de anos iniciais, né, primeiro até o 5º ano. 4 turmas de anos finais e depois o ensino médio. Então nós temos de manhã 7 turmas, à tarde são 8 turmas e à noite são 4 turmas. Até a gente percebe que anos anteriores nós tínhamos muitos alunos no turno da noite. E isso nós percebemos o quanto isso é bom, não ser mais como já era. Então é um avanço. Acredito que todo pai que puder... Isso significa dizer que os alunos estão mais voltados à escola. Eu recordo também, né? A gente, não foi o meu caso que eu estudei no IESEG durante o ensino médio, mas muitos colegas meus de Paverama, que é de onde eu vim, estudavam à noite para trabalhar durante o dia. Esse é um perfil isso que a senhora está falando justamente em relação a isso. Na realidade, muito foi o aprendiz, o jovem aprendiz que fez com que esse perfil mudasse, né? Então, sempre acho importante o trabalho. Claro, né? Claro. Mas aquele pai que puder fazer com que seu filho permaneça mais tempo estudando, né? Se dedicando a isso, mas é lógico, ocupando ele no outro turno com curso, ou então trabalhando, fazendo esse jovem aprendiz que bom que veio, né? Só acrescentou. Nós temos alunos excelentes, eles vêm com uma outra visão, já de empresa também, né? Conhecendo
a questão assim do grupo, muitas vezes só a sala de aula é uma realidade, né? Uma empresa é uma outra situação. Então, o que contribuiu muito foi isso, com certeza. Bacana, professor. Obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conosco e mande um abraço a todos os seus alunos lá da Escola Estadual Gomes Freire de Andrade, uma escola muito bem conceituada, diga-se de passagem, a gente ouve muito bem falar, porque nós temos nos 2 bairros as escolas particulares e as escolas públicas também muito bem conceituadas, e aqui, como é mais próximo da gente, a gente ouve falar bastante, assim como ouve falar da Augustin, do Coteu, do IESEG, enfim, e das escolas municipais, mas sempre a gente ouve aí com destaque o trabalho do Gomes. Obrigado pela sua participação, tenha uma boa terça-feira e até uma próxima oportunidade, quem sabe em outubro, né? Que bom. Obrigada a vocês pelo convite. 8h26, nós vamos a um breve intervalo, trazendo mais um destaque do esporte com o Luciano Gallert.